Joia. Vamos lá. O que eu trouxe para a gente começar nosso trabalho? Primeiramente, aos que chegaram agora, quero cumprimentar vocês aí. Muito bom dia a todos, tá bom? Que vocês possam compreender aí que dê tudo certo, né? Nossa aula de hoje, que a gente consiga aí aprender tudo que a gente precisa, tirar as dúvidas de vocês, se der hoje, senão a gente vai marcar um próximo encontro para tirar dúvidas, e aí expressar também para vocês como que é bom estar na escola, vendo vocês, né? Podendo dar um cheiro em vocês, mas vamos aproveitar esse tempo também para a gente estudar o máximo que a gente puder. Então vamos lá. Para a gente começar, eu coloquei para vocês uma frase de Martin Luther King Jr. A função da educação é ensinar a pessoa a pensar intensamente e a pensar criticamente. Inteligência mais caráter. E esse é o objetivo da verdadeira educação. Que aí isso fique gravado aí para vocês no dia de hoje. Vamos mandar brasa. Olha só. Eu tenho para nós aqui uma situação, um problema, que eu quero começar contando uma breve história para vocês. Alguns anos atrás, na verdade muitos anos atrás, precisamente no ano de 1997, eu tinha 16 anos de idade, fui trabalhar no laboratório da Secretaria de Meio Ambiente, que hoje a gente conhece como IEMA, e eu trabalhava com fiscalização. Eu me recordo que teve um caminhão que foi parado numa blitz, ali na entrada da Rodovia do Sol, na região ali da Barra do Jucu, se eu tiver certo. Tem uma polícia rodoviária estadual ali. Aquele caminhão estava carregando uma areia, e essa areia estava com alguma coisa, algum produto químico, e esse produto químico estava dando um cheiro muito forte para o pessoal que estava... Assim, quando ele parou na blitz, o próprio policial percebeu que tinha um cheiro muito forte. Quando ele abriu, ele viu que era areia, mas com algum produto químico. E aí, qual era o desafio? O desafio era descobrir o que tinha naquela areia, né? E aí, diante disso, eles chamaram um órgão, que era um órgão de monitoramento, chamaram, então, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, e nós tínhamos uma situação, um problema. Eu tenho ali areia, mas foi despejada naquela areia algum produto químico. E era meu papel, como analista químico, tentar descobrir o que tinha ali, correto? Então, era esse o meu papel. Como é que eu vou proceder? Então, a aula de hoje eu quero começar com essa pergunta. Eu me deparo com material desconhecido. O que eu vou fazer? Qual o procedimento? Vamos lá. Nós realizamos algo chamado de análise elementar. O que é a chamada análise elementar? Então, vamos lá. Eu tenho 3 passos. Aí, se vocês puderem só me dar um okzinho, me dizendo se vocês estão conseguindo enxergar tudo com clareza nos slides aí. Se está tudo certo nesses slides para vocês. Muito bom. Então, vamos lá. É o seguinte, qual a primeira coisa? Eu tenho um produto químico, tenho uma substância que eu não sei o que é. Então, eu quero descobrir quais são os elementos que estão presentes nessa substância. Então, peraí, essa substância tem o quê? Tem cálcio, tem cloro, tem carbono, tem oxigênio. O que tem nessa substância? Então, meu primeiro objetivo é descobrir o que tem ali. Segunda coisa, eu vou tentar descobrir qual é a proporção entre os elementos que eu descobri. Professor, como assim? Vamos supor que eu tenho carbono, oxigênio e nitrogênio. Legal, eu descobri que eu tenho esses 3 elementos. Mas qual a proporção entre eles, gente? É uma proporção de 3 carbonos para 5 hidrogênios, para 2 átomos de nitrogênio? Qual é essa proporção? Então, essa é a segunda coisa que eu quero descobrir, correto? E a terceira coisa, se eu descobrir a proporção, naturalmente eu vou descobrir a forma da substância qual está envolvida. Perfeito? Então, vamos lá. A partir de então, como é que seria essa análise? Então, vamos lá tentar entender uma abordagem inicial. Eu pego aquela areia que eu tinha mencionado, correto? Aquela areia, eu fiz algo chamado de lixiviação. O que seria? Eu fiz uma separação de misturas.
Eu tirei o produto químico que estava naquela areia, correto? Porque, na verdade, o que tinha sido feito? Só para me antecipar aqui. Alguma empresa, alguma fábrica, tinha jogado o produto químico no solo, na areia, e percebeu que deu ruim, estava dando muito cheiro. Aí eles contrataram uma empresa com a escavadeira, tiraram aquela areia, jogaram dentro do caminhão, iam jogar aquela areia com produto químico contaminado agora, iam jogar em outro lugar que estava transitando ali naquela estrada, na rodovia, correto? E aí eu fiz assim, a gente tem que fazer então, pegar o material, areia com produto, fazer a separação das misturas. Fez a separação, retirei a substância química que eu quero descobrir. Vamos fazer uma análise qualitativa. O que é análise qualitativa? Eu descubro quais são os elementos químicos presentes. Depois de descobrir quais são os elementos, eu vou tentar descobrir qual é a proporção desses elementos. Beleza, professor, o que mais? Aí eu quero dar um exemplo para vocês aqui. Olha só. Vamos supor que eu tinha 10 gramas. Então, gentileza. Então, supostamente, eu tinha inicialmente 10 gramas de areia. Desses 10 gramas, eu consegui extrair 7,5 gramas da substância X. Ok? Beleza. Aí a primeira análise que eu vou fazer é tentar descobrir quais são os elementos presentes. Ah, legal, descobri 3 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio. E após isso, professor, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso descobrir qual é a quantidade de cada elemento. Aí eu descubro que 3 gramas era de carbono, meio grama de hidrogênio, 4 gramas de oxigênio. Que se eu somar essas 3 massas aqui, ó, 3 com meio com 4, dá exatamente os 7,5 gramas. Ou seja, o que eu estou descobrindo? Eu estou descobrindo que a minha substância desconhecida, que ainda estou chamando de substância X, ela tem 3 gramas de carbono, meio grama de hidrogênio, 4 gramas de oxigênio. Correto? Agora eu quero te dar uma boa notícia. A partir dessa informação, um químico ele já conseguiria descobrir a fórmula percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular, ok? E aí a pergunta é, professor, o que é uma fórmula percentual, o que é uma fórmula mínima e o que é uma fórmula molecular? Agora a gente precisa descobrir, beleza? Moçada, dá um okzinho para mim se essa primeira parte da aula ficou bem compreendida, se todos conseguiram compreender direitinho, se está tudo certo. Joia. Joia. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, me responda com a palavra sim. Quando eu passo o mouse na tela, vocês enxergam o que eu estou circulando na tela? Só para eu me organizar aqui. Dá um sim aí para mim. Yes. Muito bom. Então vamos lá, galera. Vamos agora fundamentar cada tipo de fórmula aqui. Está travando um pouco? Eu vou tentar fazer movimentos menos bruscos então, Júlia. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro tipo de fórmula, Eduardo. Eu vou mais devagar aqui no movimento do mouse, então. Primeiro tipo de fórmula, a gente chama de fórmula percentual ou centesimal, certo? Que fórmula é essa? Galera, se você tiver aí com caneta, com lápis, com seus materiais e tal, dá uma destaque, né? Está em negrito aqui, inclusive. De fórmula percentual é falar de porcentagem em massa, ok? Muita atenção a isso, galera. Não é porcentagem em mol, não é porcentagem em volume, é porcentagem específica de cada elemento. Ah, mas como assim, professor? Então vamos lá. Eu queria trazer para vocês um primeiro caso. Se eu já jogar o exercício, eu acho que eu consigo ser mais claro com vocês. Dá uma lida nessa questão comigo aqui. Olha só. A análise de 0,40 gramas de um certo óxido de ferro. Cara,
Galera, pega um papelzinho aí, o seu caderno e tal, só anota uma informação simples. Se é 0,40 gramas de um óxido de ferro, quais são os elementos envolvidos? Os elementos envolvidos são óxido de ferro. Por isso que o nome é óxido de ferro. Pô, beleza. Segunda informação, ele encerra 0,28 gramas de ferro e 0,12 gramas de oxigênio. Então, peraí. Cuidado com uma coisa. Em fórmulas químicas, a palavra encerra geralmente vem como um sinônimo de contém. Então, eu poderia reler a questão assim, ó, uma análise de 0,40 gramas de um óxido de ferro contém 0,28 gramas de ferro e 0,12 gramas de oxigênio. Qual é a sua fórmula centesimal ou qual a sua fórmula percentual? Cara, a gente pode fazer aqui uma regra de 3 simples. Olha a resolução que eu separei para nós. Como resolução, eu lanço para você o seguinte. Eu coloquei uma regra de 3 aqui, pensando inicialmente no ferro. E eu poderia dizer o seguinte, ó, em 0,40 gramas do óxido, nós temos contidos 0,28 gramas de ferro. Beleza? Beleza. O que mais? E se eu tiver 100 gramas do óxido, qual vai ser a massa de ferro? Agora, atenção, gente. Você não precisa fazer essa regra de 3. Alguém deve estar pensando assim, professor, eu poderia fazer que 0,40 gramas é 100% e 0,28 gramas está para X? Posso fazer isso? Pode, sem problemas. O que você vai descobrir? Que 70% dessa massa, então, é uma massa de ferro. Beleza. Olha a segunda regra de 3. A segunda regra de 3 é, em 0,40 gramas do óxido, 0,12 gramas é de oxigênio. Muito bom. Se eu tiver 100 gramas do óxido, Y vai ser de oxigênio. Ou posso também dizer o quê? 0,40 gramas é 100%, 0,12 gramas está para Y. Eu vou descobrir, então, que o Y aqui dá 30% de oxigênio. Agora, atenção, um detalhe. A fórmula percentual ou fórmula centesimal, ela coloca no lugar do índice, ela coloca aqui a porcentagem, ok? Então, a fórmula percentual desse óxido seria Fe 70%, O 30%, ok? Lembrando de uma coisa que você não pode perder de vista. Falou de fórmula percentual, olha o mouse aqui devagarzinho onde é que eu estou passando, galera. Falou de fórmula percentual, a porcentagem é em massa, perfeito? Galera, me dá um okzinho aqui no chat para saber se o primeiro caso de fórmula percentual ficou bem claro para vocês. Legal, legal, muito bom. Então vamos lá. Por que eu quero chamar a sua atenção calmamente aqui? Porque esse caso, se eu te perguntar assim, qual é o óxido de ferro? Você sabe qual é? Você não sabe qual é. Existem 2 óxidos de ferro, galera. Existe o FeO e o Fe2O3. Nesse tipo de exercício, você não sabe qual é a fórmula. Você apenas calculou a porcentagem em massa de cada elemento. Ponto. Agora eu quero trazer um segundo caso para vocês. Olha esse segundo caso aqui, ó. Eu quero calcular a composição centesimal ou composição percentual do ácido sulfúrico. Escolhi uma substância simples, todo mundo conhece. Quem é o ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é o H2SO4, correto? Se é o H2SO4, o que eu tenho que fazer? Olha que interessante nesse exercício. Eu já sei quem é a substância, entendeu? É a diferença do primeiro caso. Nesse caso, eu já sei qual é a fórmula. Qual é a fórmula, professor? H2SO4. Pô, beleza. Então, veja bem. Eu vou pegar inicialmente e vou calcular a massa molar do ácido sulfúrico.
Então, por exemplo, hidrogênio vale 1. Ah, mas eu tenho 2. Aí vai dar 1 vezes 2, mais 32 de enxofre e tal. Quanto que deu a massa do ácido sulfúrico? 98. Pô, beleza, deu 98 a massa do K. Agora, olha o que nós podemos fazer. Agora a gente vai fazer o cálculo da porcentagem. 98 gramas do ácido contém 2 gramas de hidrogênio. Se eu tivesse 100 gramas do ácido, X gramas seria de hidrogênio, ok? Ou aquela regra de 3, como eu disse, 98 gramas é 100%, assim como 2 gramas de hidrogênio dá X. E aí, quanto que é o X? 2,04% de hidrogênio. Top. Olha a segunda regra de 3, galera. Vamos pensar no enxofre agora. 98 gramas é a massa total do ácido. 32 gramas é a massa de enxofre. Então, espera aí, 98 gramas do ácido tem 32 gramas de enxofre. Se eu tiver 100 do ácido, quanto que vai ser de enxofre? Vou descobrir nesse momento que 32,65% é a porcentagem do enxofre. E, por fim, vamos pensar no oxigênio. Quanto que era a massa do oxigênio que a gente tinha determinado aqui na fórmula? Ah, 64, professor, porque são 4 de oxigênios, né? Beleza, então vamos lá. 98 gramas do ácido, nós temos 64 gramas de oxigênio, perfeito? 100 gramas de hidrogênio, isso tem, então, nesse momento, Z de oxigênio. Quanto que vai dar o percentual de oxigênio, então? Cara, o percentual de oxigênio corresponde a 65,31%, correto? Diante disso, qual é a fórmula percentual? É isso aqui que eu queria apresentar para vocês. A gente sabe qual é a fórmula molecular do ácido aqui, que é H2SO4. A fórmula percentual ou centesimal é H2,04%, S 32,65%, O 65,31%. O que eu preciso reforçar com você nesse momento, galera? Preciso reforçar com você que essa porcentagem obrigatoriamente é uma porcentagem em massa. Que fique bem claro isso para nós. Perfeito? Galera, me dá um ok aí se todo mundo conseguiu absorver direitinho esses 2 exemplos. 1, onde a gente não conhece a fórmula. 2, quando a gente conhece a fórmula. Show de bola. Show de bola. Então, vamos avançar. O que a gente vai fazer agora? Nós temos o segundo tipo de fórmula para abordar. São 3 tipos. É fórmula percentual, já falamos. Segundo tipo agora, fórmula mínima, empírica ou estequiométrica. Quero muito pedir uma gentileza para vocês. Se vocês imprimiram aquele material referente a fórmulas químicas, esse daí deve estar com o número 3. Eu mudei um pouquinho a numeração. Localiza aí para mim, fórmula mínima, empírica e estequiométrica. Pega aí o seu melhor marca-texto e põe para mim, em destaque, em evidência, a expressão empírica, ok? Porque a expressão fórmula mínima é uma expressão que a maioria das pessoas já domina bem. Se um exercício quiser pegar no seu pé, ele vai chamar de fórmula empírica. E aí você precisa dominar bem esse vocabulário aí. O que seria essa fórmula empírica? Olha esse conceito que eu deixei para vocês aqui. Esse conceito eu não tinha colocado no material de vocês. Eu tinha escrito de forma diferente. Coloquei 2 coisas aqui em caixa alta em negrito, que são 2 chaves importantíssimas para nós. Então, vamos lá. O que é a fórmula mínima, professor? Ela vai indicar para nós a menor proporção em números inteiros de mol. Cara, põe o seu melhor marca-texto nessa informação aí, passa o marca-texto na tela do computador, na tela do iPad aí, beleza? O que seria? Menor proporção em números inteiros de mol entre os elementos formadores. Pô, professor, como assim? Então, vamos lá. A gente teria que fazer o seguinte. Olha essa tabela aqui para nós. Quando a gente fala da principal substância da água oxigenada, quem é? É o H2O2. Agora, cara, atenção um detalhe. H2O2 está dizendo para a gente que a fórmula tem 2 átomos de hidrogênio e também
tem 2 átomos de oxigênio. Joia. Diante disso, qual é a fórmula mínima? Espera aí. Na fórmula molecular, a proporção é de 2 de hidrogênio para 2 de oxigênio, certo? A fórmula mínima, gente, é a menor proporção em números inteiros. Então, eu posso pegar esse H2O2 e simplificar isso, dividir por 2, e aí nós vamos descobrir a fórmula mínima HO, ok? Olha que interessante. A glicose tem como fórmula C6H12O6, perfeito? E nós temos aqui a condição de simplificar o C6H12O6 por 6. E aí, se eu simplifico isso por 6, eu vou obter como menor proporção CH2O. Então, essa é a fórmula mínima da glicose, certo? Agora, preciso te apresentar uma situação importante aqui. O ácido sulfúrico é o H2SO4. Se você perceber, eu não posso dividir o H2SO4 por 2, por 3, porque o enxofre ele só tem uma unidade. Se ele só tem uma unidade, então, nesse caso, a fórmula molecular coincide com a fórmula possível que a fórmula coincidam? Sim. A mesma coisa está ocorrendo com a sacarose. A sacarose registrado aí, a sacarose é o principal componente do açúcar comercial. A sacarose é o açúcar comercial, perfeito? Tome nota disso aí. E você vai perceber que ele tem aqui, ó, 11 átomos de oxigênio. Se ele tem 11 átomos de oxigênio, então você há de convir 2 por 3, o número 11 é primo. De novo, mínima coincide com a fórmula correta. E aí eu quero trazer para você uma informação que é importante você ter ainda em destaque, você ter em evidência. Ela que é o termo matemático glicose, gente. Está travando para vocês? Tá, eu preciso ou não. Preciso saber se deu uma destravada agora para vocês aí ou não. Ok? Tá. Deixa eu fazer um pedido. Olha só, eu tenho uma pessoa aqui na nossa reunião que ela não está se identificando pelo nome. Eu vou pedir a gentileza de você sair da sala de reunião e retornar colocando o seu nome. Joia. Então vamos lá. Vocês me veem agora tranquilamente? Me ouvem tranquilamente? Como é que tá aí? Tá. Tá. Se você não tá vendo, cara, aqui acho que foi na verdade foi a Vitória. Vitória, não tem problema você não me ver, tá? A gente vai projetar daqui a pouco de volta aqui a tela.
Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tentar voltar para a tela, tá bom? De conteúdo. A gente está tendo muito problema de internet, né, gente? Está todo mundo fazendo isso e está sendo uma jornada. Eu já tomei aqui algumas medidas na minha casa, mas eu ainda estou encontrando algumas dificuldades. Não sei se vocês também. Mas vamos lá. Retornou o vídeo com clareza para vocês? Dá um ok para mim, mais uma vez. Tá, eu vou tentar jogar agora a tela da área de trabalho. Voltou para vocês a tela da área de trabalho? Voltou. Tá. Quando começou a travar, gente, vocês perderam a explicação de fórmula mínima ou não? Ou deu para entender fórmula mínima? Ok. Júlia, cortou algumas palavras, mas você conseguiu compreender? Tá. Ivana, deixa eu rapidamente repetir, então, o do ácido sulfúrico aqui. O ácido sulfúrico, eu reforcei a ideia de que a fórmula molecular e a fórmula mínima, eles são idênticos, né? A mesma fórmula. Qual é o motivo? É que eu não posso fazer a simplificação, correto? Por causa do enxofre, que ele tem índice 1. Então, nesse momento, eu quero chamar a atenção de vocês de que é totalmente normal e aceitável que fórmula molecular e fórmula mínima sejam coincidentes, sejam idênticas. Ficou claro agora para você, Ivana? Como é que está aí? Tudo certo? Joia. Então, vamos lá. Só uma pergunta. Quando vocês veem a tela do PowerPoint, vocês me veem também, né? Ou não? Não, né? Tá, beleza. Então tá jóia. Vamos lá. Próximo, gente. Próximo tipo de fórmula. Próximo tipo de fórmula é chamado de fórmula molecular. Aqui a gente está chegando no ponto alto da nossa aula, tá? Veja bem, a fórmula molecular é aquela que a gente já conhece com tranquilidade. A fórmula molecular, ela indica os elementos formadores da substância e o número exato de átomos em cada substância. Ah, professor, me dá um exemplo de fórmula molecular. Fórmula molecular, o ácido sulfúrico, H2SO4. Ah, professor, é a fórmula do metano. Metano é o CH4. Alguém entrou na sala agora? Se puder, muta o microfone para nós, por gentileza. Tá bom? Continuando aqui. Agora, essa informação aqui é extremamente importante para nós. Queria que vocês observassem. A gente disse que a fórmula molecular é igual à fórmula mínima vezes N. Perfeito? E aí, então, olha essa informação aqui, gente, que a massa molar ela é igual à massa da fórmula mínima mais concreta. Então, eu vou trazer aqui o exemplo da glicose. Quem é a glicose? A glicose é o C6H12O. A mínima dela, CH2O. E o N é o 6. Pô, legal. Agora, olha o que eu coloquei aqui para nós. Qual é, gente, a massa da glicose? Cara, a massa da glicose, se você for calcular a massa da fórmula mínima, a massa da fórmula mínima é 30. E aí você vai perceber que é
que é a fórmula mínima vezes o n, que é 6. Então, o que vocês estão enxergando? Que essa sentença matemática é verdadeira, correto? Galera, me dá um okzinho aí, se ficou claro esse exemplo da glicose. Bala. Show. Então, vamos lá. Diante disso, eu quero trazer agora para vocês o seguinte. Verdade seja dita, todas essas fórmulas, a maioria de vocês já conhece, pelo menos, os conceitos. Qual é o desafio? Pô, professor, eu quero fazer exercício. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Isso daqui é uma regra prática. É uma parada para você ter guardado e registrado. Só para vocês saberem. Eu vou transformar esse arquivo para PDF e hoje, depois da minha última aula do noturno, eu vou postar esse material no blog para vocês à noite. Tá bom? Então, vamos. Essa regra prática, veja bem. Da memória, o que a gente conversou de fórmula, a fórmula mínima é a fórmula que indica a menor proporção em números inteiros de mol. Então, peraí, essa informação é importante. Números mol. Se o cara te der no enunciado a massa em gramas, ou a porção de massa, você vai dividir pela massa atômica. E aí você vai passar isso na... Então, o cara me deu... Depois a gente dá um exemplo. Tem um exercício para a gente. Me dá um segundo aqui. O meu mal... Então, vamos lá. Nessa regra prática, ver aqui, ó, massa em gramas, e eu vou dividir pela massa atômica. E aí eu vou passar, então, para mol. Se o exercício me der já em mol, eu não faço nada. Eu vou direto e mantenho em mol. Beleza. Se o exercício me der o número de átomos, como assim número de átomos, professor? Se ele me der tipo 1,2 vezes 10 a 25, dividir por 6 vezes 10 que vai para mol. Todas as informações estarem em mol, vai dar tudo um número quebrado, gente. Você vai fazer o que agora? Você vai dividir todos eles pelo menor resultado, ok? E aí, dividindo todos eles pelo menor resultado, você já... Opa! Vamos lá. Lara, me dá um feedback aqui, Lara. Ok. Vou repetir. Vamos lá, vamos repetir. Repetindo aqui então, gente. Se o exercício me der uma massa em gramas ou uma porcentagem em massa, tipo o quê, professor? O cara me deu tipo 60 gramas de carbono. Beleza. Quanto que é a massa atômica do carbono? 12. Eu vou pegar 60 gramas e vou... O slide não carregou, gente. Foi? Então vamos lá, voltando aqui. Se o cara me der uma massa em gramas, tipo 60 gramas de carbono, eu vou dividir pela massa do carbono. Quanto que é a massa do carbono na tabela? 12. Aí vai pegar 60 gramas, dividido por 12, isso vai dar 5 mols, correto? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando tudo que eu tiver em mãos. Se o cara me der massa, me der número de mols, me der átomos, eu tenho que passar tudo para quê? Passar tudo para mol, ok? Quando chegar aqui, x, y mol, z mol, serão números muito quebrados, números bem quebradinhos. E aí, o que eu vou fazer? Aí que eu queria que você entendesse um princípio aqui. O meu objetivo é a menor opção de
Então, grave essa informação. Eu vou pegar x, y e vou dividir todos os pelo menor resultado entre eles. Como assim? Calma que eu já vou te dar um exemplo. Ao dividir todos pelo menor resultado, qual é a fórmula que eu vou encontrar? A fórmula que eu vou encontrar não é a molecular. A fórmula que eu vou encontrar é a fórmula mínima. Okay? Essa é a fórmula que nós vamos descobrir. E aí, a partir de então, a gente vai avançar com um exemplo agora. É claro que tem tudo mesmo quando a gente vê um exercício. Mas conseguiram ouvir? Me dá um ok aqui. Vocês ouviram tudo. Tá travando, né? Gente, eu não sei mais o que dizer. Eu tô com a internet aqui aparentemente funcionando. Tá. Olhar, entender as partes. Vamos avançar então. Olha só. Disso, vê se carregou o exemplo 1. Me dá um ok. O exemplo 1 aí. Está na tela de vocês. Ok. Então vamos lá. Esse daqui é o exercício clássico que vocês vão se deparar. Qual é? Só um segundo. Esse exercício diz o seguinte: 180 encerra. Tem 40% de carbono, 6,72% de hidrogênio, 53,20% molecular. O que nós vamos fazer? Olha só, gente. O que a gente vai fazer? Olha essa tela aqui. Vê se carregou uma tabela aí, gente. Dá um ok para me dizer se carregou a tabela. Um quadro. Ok. Então, vamos lá. Pó de carbono. O que a gente combinou que é fazer? Se fosse porcentagem, pela prática, a gente vai dividir pela massa atômica. Então, aqui, ó, 40 dividido por 12 e 3,33. Peguei hidrogênio, 6,72%, dividi por 1, dá 6,72. Oxigênio, 53,28, dividido pela massa que a massa atômica oxigênio, 16. E aí deu. Como eu tinha dito, galera, tudo valor quebrado. Olha só, 3,33, 6,72. Que eu disse que nós precisávamos da menor porção em inteiros. Esses números são quebrados. Atenção, quero que você grave isso. Se eu quero a menor proporção, por isso eu divido todos menor resultado. Então, o resultado é por isso que eu cheguei aqui na terceira coluna e eu dividi todo mundo por 3,33. Aí a primeira conta aqui do carbono vai dar 1. A segunda conta aqui do hidrogênio vai dar aproximadamente 2. E a terceira conta do oxigênio deu 1. A proporção entre carbono, hidrogênio e oxigênio ficou 1 para 2 para 1. Certo? E aí a fórmula mínima, então, CH. Ok. Se aqui vocês entenderam. Se até a fórmula mínima vocês entenderam. Top. Top. Então vamos lá. Agora, muito cuidado com uma coisa. Olha o finalzinho denunciado. Foi pedido a fórmula.
E essa fórmula que eu descobri, gente, fórmula mínima. Então, o que vai ser necessário? Eu passo um slide aqui. O que eu vou fazer? O exercício tinha dito que a solar era 180. Eu vou calcular a massa desse cara aqui, que é a massa dele, gente, o slide anterior, facilitar a nossa vida. A massa dele é 30. Então, o que vai acontecer? O N, que é aquele fator multiplicador, ele é a massa molar, que é 180, que a gente viu no enunciado, dividido pela massa da fórmula mínima. Então, se a massa molar é 180 e a gente descobriu que o CH2O vale 30, então 180 sobre 30, N igual a quanto? N igual a... Se o N é 6, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o CH2O, que é a fórmula mínima, e vou multiplicar por 6 e vou descobrir a fórmula molecular, que nesse caso é glicose. Correto? Gente, me dá um feedback tudo claro para vocês esse primeiro exercício. Diz para mim aí. Joia. Pausa para água. Vamos lá. Me ajuda aqui. Vamos para o último exemplo para a gente finalizar. O exemplo 2, gente. Olha só. Calcule a fórmula mínima. Vê para mim agora se você já está no exemplo 2. 43,4. Olha só a tabela que eu guardei aqui para nós. Realmente ele está me avisando aqui que... Mas acho que voltou agora, hein? Vê se voltou aí, gente. Se liberou. Ok. Então vamos lá. O exemplo 2, nós temos 3 elementos. Quais são os elementos? Sódio, carbono e oxigênio. Beleza? São esses 3 elementos que a gente tem. Diante desses 3 elementos, quais são os percentuais? Os percentuais são 43,4% de sódio, 11,3% de carbono, 45,3% de oxigênio. Pô, beleza. Qual era o nosso combinado, gente, quando fosse porcentagem? A massa atômica. Ó, sódio divide por 23, que é a massa dele. O carbono a gente pega 11,3 e divide por 12, que é a massa dele. E o oxigênio a gente pega 45,3%, divide por 16, que é a massa dele. Nós já achamos uma proporção. Queria muito chamar a sua atenção aqui. Esses valores, 1,88, 0,94, 2,82, isso já é uma proporção, só que não é em números inteiros. E aí, então, dividir todos pelo menor. Qual é o menor resultado, gente? O menor resultado é 0,94. 0,8 divide por 0,94. 0,94 por 0,94 deu 1. 2 por 0,94 deu 3. Então, peraí. Qual a minha proporção, gente? 2 de sódio para carbono. 3 de oxigênio. E a minha fórmula vai ser o importante. 3. Anota isso aí em algum lugarzinho.
ele é iônico. O Na2CO3 ele é iônico. Quando for iônico, a fórmula mínima coincide com a fórmula molecular. Repetindo, quando a fórmula mínima coincide com a fórmula molecular. Então, essa daqui que a gente encontrou é a fórmula mínima, né, professor? Sim, mas ela também é a fórmula molecular. Esse daí, gente, só para você saber, é o carbonato de sódio. Beleza? E aí, preciso saber, gente, vocês entenderem esse exemplo. Dá um joinha para mim aí, dá um ok para mim, alguma fala para mim, se vocês entenderem esse exemplo 2. Que bom. Posso tirar da tela já então, gente, esse exemplo 2? Joia. Então vamos lá. Diante disso, gente, deixa eu tirar minha tela aqui. Diante disso, finalizou a parte de fórmulas químicas, certo? A gente vai postar para vocês aí ao longo de hoje, de amanhã, como é que vai ficar o fechamento da química 2, porque a gente vai depois marcar que o módulo é cálculos químicos e fórmulas químicas. Então, a aula marcar ponto virtual para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. E aí, com isso, a gente encerra, então, a nossa aula de hoje. Fechou, gente? Tranquilo? Me dá um okzinho se ficou tudo jóia. Fala, mano.